Nós vamos voltar ao nosso texto do Sermão do Monte e vamos analisar hoje com parcimônia esse que é um dos textos mais delicados das Escrituras, porém muito instrutivo. E quem hoje à noite ganhar o conhecimento e o entendimento desse texto, pode ter certeza que sai ganhando anos-luz à frente daqueles que querem destruir a sua fé. Verso de número 38, diz assim a palavra de Deus: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Vamos orar. Querido e eterno Pai, te dou graças, meu Deus, pela tua palavra e rogo por teu amor e por tua bondade nesse instante. Deus, quero nesse instante aproveitar e orar pela família dessa senhora, ó Deus, que perdeu esse parente, pelos irmãos que já foram dessa igreja e que perderam esse parente. Que o Senhor possa, ó Deus, ter piedade do teu povo e assim confortar, consolar o coração deles aonde quer que eles estejam, Senhor. E que assim a tua mão e a tua bênção repouse sobre a vida deles. Quanto a nós, rogamos que o teu Espírito Santo fale às nossas almas e às nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus eu te peço o teu socorro, peço o teu amparo, porque não falarei a minha palavra, Senhor, pregarei a tua palavra. Daí precisar do teu auxílio. Nos ajuda hoje à noite, em nome de Jesus, é o que eu te peço, o que eu te rogo, assim te agradecemos e todos nós digamos amém. Amém. Um dos textos mais difíceis de ser abordados do Sermão do Monte é o que acabamos de ler. Ele é o típico texto que mexe com o nosso eu, sem fazer arrudeio. Muitos dos nossos problemas familiares, profissionais, sociais, nacionais e eu diria até internacionais, tem mais a ver com o nosso eu do que com qualquer outra coisa. Existia um escritor britânico chamado G.K. Chesterton. G.K. Chesterton disse bem quando respondeu a uma pergunta feita por uma revista britânica. A pergunta dizia: qual o problema com o mundo? Chesterton enviou uma resposta para aquela revista com os seguintes dizeres: eu sou o problema com o mundo. Veja, essa resposta ela pode ser dada desde quando o homem pecou contra Deus no jardim do Éden. O eu humano, o ego, passou a ser o grande problema com o mundo inteiro. O eu é a resposta para entendermos o que o nosso Senhor está dizendo nessa passagem. Ele chegou aqui à sua quinta antítese contra o ensino dos fariseus. Nós já vimos que ele falou sobre não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, falou sobre a respeito do divórcio e do novo casamento. Agora nós chegamos nessa preciosa porção bíblica, onde ele trata da vingança pessoal. Irmãos, este é um ponto deveras importante. Por quê? Porque somente o crente pode viver essa passagem bíblica. O descrente, ele não consegue viver essa passagem bíblica.
O descrente, aquele que não nasceu de novo, aquele que não foi alcançado pela mensagem da cruz e da graça em seu coração, ele não consegue conceber a ideia, fazer sentido na cabeça dele o fato de ele ter de dar a outra face, ter de oferecer a outra face, de andar mais uma milha. Então, por que eu estou dizendo que somente um crente nascido de novo pode viver esta porção da Escritura? Quando nosso Senhor inicia este sermão, preste atenção, ele inicia pelas bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças são as marcas distintivas do que é um cristão, do que é alguém que nasceu de novo. Ser humilde de espírito, ser manso, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, ser um pacificador. Tudo isso são marcas que só podem ser vistas na vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus e ninguém mais. O indivíduo, para ele chegar a apresentar essas marcas distintivas de um cristão, ele precisa ter passado por um nível de transformação cujo orgulho do seu coração tenha sido absolutamente humilhado pelo Evangelho, absolutamente abatido pelo Evangelho, para que assim ele chegue ao nível de não revidar as afrontas mais assintosas feitas a seu eu. Esse homem, essa mulher, ela deve ter chegado a uma posição tal de humilhação diante de Deus, reconhecendo-se como tão pecador, tão miserável, tão indigno, que nada que possam lhe fazer ou falar a seu respeito seja pior do que o que ele realmente sabe sobre si mesmo, sobre o seu próprio coração. Nenhuma palavra, nenhuma afronta o atinge, porque ele sabe que é pior do que tudo o que dizem a seu respeito. Ele chegou diante de Deus, o Deus dos céus, Criador de todas as coisas, e prostrado diante de Deus, ele disse: ó Deus, eu sou um miserável pecador. O que podem dizer a respeito deste homem que ele já não saiba? Tamanho é o grau de sua humilhação diante de Deus. Logo, não lhe cabe revidar, somente calar e orar. Tem que ser crente. Esse é o desafio prático do texto que nós lemos hoje. É que é uma questão do eu, mexer com o meu eu, com o meu ego. Então, para melhor entendimento, vamos observar as seguintes questões. Primeiro, o que Moisés, o que o Antigo Testamento estava querendo dizer por olho e dente por dente? Observe, Moisés vai ensinar isso em 3 textos do Antigo Testamento. Eu não vou levar vocês aos 3, mas eu acho importante que vocês vejam esse aqui. Abra sua Bíblia em Êxodo 21, por favor. Êxodo 21, versos de número 22 a 25. Êxodo 21, do 22 ao 25. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigiu o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe
por golpe. Moisés vai repetir esse ensino em Levítico capítulo 24 e em Deuteronômio 19. Quando Moisés disse tais palavras, ele tinha por objetivo não apenas levantar o aspecto prescritivo da lei, mas principalmente o aspecto restritivo, ou seja, restringir o caos, evitar com que a sociedade de Israel chegasse ao caos. Israel era uma nação, como nós sabemos, e como nação, ela precisava de leis que evitassem a sua autodestruição. Logo, então, a fim de que os homens não começassem a se matar uns aos outros, a se ferir uns aos outros de forma desordenada, bagunçada, desordeira, gerando com isso no meio da sociedade um espírito de vingança sem fim, Moisés restringe pelo princípio da isonomia, da igualdade. Isonomia, irmãos, é igualdade. Aquilo que é para mim é para você, aquilo que é para você é para mim. Aquela velha historinha, aquela velha máxima: pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, igualdade e justiça. Então, os atos que se deviam tomar contra aquele que ferisse o seu próximo, ele devia ser equivalente, devia ser ali numa paridade. Então, muito bem, o caso, ele não podia ser resolvido pessoalmente. Eu precisava levar o caso ao judiciário de Israel, e o judiciário lá trabalhar o caso e sentenciar o caso. Se ferir um olho, então teria que ser ferido lá o outro olho. Se fosse um dente, seria o outro dente. Se fosse o pé, seria o outro pé. Ninguém podia sair arrancando a cabeça do outro só porque numa briga o outro quebrou o dente do outro. Não, era dente por dente, olho por olho. Então o indivíduo, ele devia pensar duas vezes antes de sair por aí batendo nas pessoas, fazendo perversidade com os outros, porque ele sabia que teria de pagar em quê? Na mesma moeda, no mesmo preço, no mesmo valor. Pergunto a vocês, isso é justo ou não é justo? É justo. Isso é logicamente justo. Então, surge a pergunta: por que em Israel não havia presídio? Por que não havia penitenciária em Israel? O indivíduo, ele pensava duas vezes antes de sair fazendo mal ao próximo. Olha como Deus é inteligente, sábio, estabelece princípios de sabedoria maravilhosos para as sociedades. Portanto, este era o ensino encontrado no antigo Israel. Em segundo lugar, qual era o ensino dos fariseus? O que eles ensinavam por olho e dente por dente? Lá no capítulo 5 de Mateus, versículos número 38, nosso Senhor chamou a atenção dizendo: ouviste que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Era isso que eles ouviam diariamente, constantemente. Como nós já sabemos, aqui estão os fariseus ficando apenas com a parte da lei que lhes era conveniente. Aquilo que era bom para eles, eles seguravam. Aquilo que era ruim, eles descartavam. Eles não queriam saber da parte que não lhes era conveniente. Qual era a parte que era conveniente para o fariseu? A parte prescritiva, não era a parte restritiva. Ele estava preocupado apenas com a prescrição da lei. Para eles, o que estava escrito era o que importava. Não consideravam o que a lei pretendia alcançar, por exemplo, com a precaução. Por que existe uma lei, irmãos?
Uma lei existe para punir, em primeiro lugar? Não. Uma lei, em primeiro lugar, ela existe para precaver. Ela existe como uma barreira de precaução, como um aviso. Ela diz: não ultrapasse. Então você não deve ultrapassar, porque se ultrapassar, incorre em crime, e incorrendo em crime há consequências. Então, para o fariseu, ele só ficava com a parte prescrita. Ah, está escrito. Então, estava virando prática comum entre os judeus daquela época cobrarem suas dívidas pessoais e físicas sem consultar o judiciário. Então, se Raimundo fazia alguma coisa contra mim, eu jamais iria acionar o judiciário para cobrar Raimundo. Eu já ia direto no Raimundo. Eu já ia direto resolver a bronca. Isso estava virando prática comum entre eles naquela época. Ou seja, eles estavam levando o olho por olho e dente por dente, fazendo isso com as próprias mãos, sem ajuda judicial alguma. Quem pisasse no pé do fariseu, o fariseu ia lá e pisava no pé da pessoa também. E aí a pessoa dizia: mas por que você fez isso? Ele respondia: olho por olho, dente por dente. Era só isso que importava para eles. Ao invés de tratar do espírito de vingança, o que é que eles faziam? Alimentava ainda mais esse espírito de vingança. Não, o verdadeiro sentido da lei para os fariseus era apenas esse. Para os fariseus o que importava era o eu, era a honra pessoal, era eu não ser desmoralizado, era eu não ficar envergonhado publicamente, era isso que importava. Mas a situação dos fariseus era pior por causa de uma outra situação. Qual era? É que eles não apenas praticavam, como também ensinavam as pessoas a agirem assim. Era o ensino deles. Era o que eles estavam ensinando ao povo. No entanto, esse não era o ensino de Jesus. Em terceiro e último lugar, qual é o ensino de Jesus nessa passagem? Agora vamos voltar para Mateus capítulo 5 comigo, por favor. Eu vou ler todo esse texto mais uma vez e rogo que os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta aí. Olha o ensino de Jesus. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Antes de nós debulharmos o que Jesus está ensinando aqui, vamos ver o que Jesus não está ensinando aqui. Então vamos lá. Em primeiro lugar, Jesus aqui não está proibindo a legítima defesa própria ou de terceiros. Como assim? Jesus está mandando não resistir aos perversos. Como você disse que Jesus não está proibindo a legítima defesa? Porque nós temos a tendência de confundir legítima defesa com legítimo ataque. Certo? Não confunda legítima defesa com ataque. Legítima defesa é quando você usa de meios para se defender ou defender a outros. Por exemplo, botar câmeras na sua casa, botar cerca elétrica. Isso são meios de defesa, são barreiras de defesa, né? E agora com essa proibição ou com essa liberação das armas, aí eu não sei como é que alguns de vocês veem, mas eis aí uma forma de defesa, de se defender, de defender sua família, de defender sua casa.
do homem sanguinário. Eu estou falando de defesa, ok? Estou falando de defesa. Então, legítima defesa não é ataque ou contra-ataque, é defesa. A legítima defesa no Código Penal, ela é muito clara, ela é contra uma agressão ilícita, atual ou iminente. Os irmãos estão me ouvindo bem? Esse microfone está... Acho que é por falta de retorno, eu não estou conseguindo. Tá bem aí, Jorge? Tá bom, tá ótimo. Portanto, entenda, olhe para mim. Se você e sua família estão sob certas condições que garantem uma defesa da parte de vocês, isso é louvável. Correto? Isso é tranquilo. Então, Deus tem nos dado meios para repelir o mal. Deus tem nos dado meios. Quem criou os escudos foi Deus, não foi o diabo. Aliás, o diabo não criou nada, ele só destrói o que está criado. Então, Deus tem nos dado meios para repelir o mal e evitar o caos, certo? O microfone quer que eu me vingue dele. Oi. Alto. Muito bem. Voltando aqui. Então, primeiro, Jesus não está ensinando, está proibindo a legítima defesa. Segundo lugar, Jesus não está ensinando, por exemplo, que um país cristão não possa defender as suas fronteiras ou a sua soberania. Isso vai diretamente contra o quê? Contra o ensino dos chamados pacifistas. Nós estávamos vivendo bem recentemente esse fenômeno aqui na América Latina, em que nós não teríamos mais fronteiras. Aliás, a ideia dos pacifistas é que o mundo não tenha mais fronteiras e que todo mundo seja um mundo só. É uma ideia assim bem do anticristo mesmo, que não haja mais fronteiras e que o mundo tenha um governo só, um dinheiro só, etc. Eu creio, meus irmãos, que muito desse ensino pacifista se deve a um escritor russo chamado Leon Tolstói. Leon Tolstói, quando ele leu esse trecho do Sermão do Monte que nós lemos hoje à noite, ele concluiu que um cristão, que um crente jamais pode ser policial, que um crente jamais pode ser um juiz, jamais pode ser um agente penitenciário, jamais pode ser um policial civil ou coisa do tipo, das Forças Armadas. Por quê? Porque ele entende que esse homem, como cristão, ele está fazendo parte do Estado, e o Estado é espada de Deus para resistir ao perverso. E como resistência ao perverso, esse homem não pode se enquadrar nas fileiras daquele que resiste ao perverso, porque Jesus disse o quê? Não resistais ao perverso. Então ele chegou a essa conclusão lendo esse texto. Na verdade, ele fez com que o texto de Cristo caísse no ridículo, caísse no absurdo. Então, para Tolstói, você tomar a linha de frente, por exemplo, nas Forças Armadas ou coisa do tipo, era absolutamente equivocado. Quando, na verdade, nessa esfera de nação contra nação, qual é o texto que vale? Olho por olho, dente por dente. Na defesa da soberania de uma nação, é isso que vale. Nenhuma nação pode ferir a soberania de uma outra nação. E isso é estabelecido no princípio de quê? De restrição ao mal. O mal que uma nação possa fazer outra. Por exemplo, nós temos nossas diferenças ideológicas com a Venezuela, mas nós não podemos, como nação, ir e invadir a Venezuela e subjugar a Venezuela. Por quê? Porque eles têm a soberania deles.
A gente pode até não concordar, a gente pode até não aceitar, pode chorar, pode espernear, mas ninguém está autorizado a ir lá e ferir o território venezuelano. Por quê? Olho por olho, dente por dente. Muito bem. Terceiro lugar, Jesus não está ensinando que direitos coletivos devam ser reivindicados ou não ser reivindicados quando se trata do bem de todos. Direitos coletivos. Como assim? Nosso Senhor, em João capítulo 18, ele foi esbofeteado por um oficial de justiça. E ele reclamou porque foi esbofeteado. Ele disse: por que você faz isso comigo? O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: se você faz comigo, se você transgride a lei comigo, você está transgredindo contra todos. Em Atos 16, verso 37, Paulo e Silas reclamaram porque foram presos injustamente como cidadãos romanos. E também outro aspecto interessante é no âmbito da igreja, quando um irmão prejudica outro irmão. Lá em Mateus, Jesus deixou muito claro que esse irmão pode ir conversar com o outro. Se ele não lhe ouvir, leva para a igreja. Então assim, Jesus não está ensinando que você não possa reclamar seus direitos. Não é isso. Direitos em termos coletivos, entenda. Direitos coletivos que atingem, que prejudicam o todo. Entretanto, surge a pergunta: o que Jesus está realmente ensinando? Anote a resposta. Jesus está ensinando que toda e qualquer ofensa no campo do relacionamento pessoal, individual, não deve ser retribuído com vingança. Em outras palavras, o cristão não deve se vingar. Nenhuma mensagem, meus irmãos, é tão humilhante ao nosso eu quanto essa. Já pisaram no seu pé? Já deu vontade de se vingar? O Evangelho chega e diz: não. Abrir mão da autodefesa, a fim de que Cristo seja desonrado. Não seja desonrado, desculpa. Irmãos, o fato é que nessa passagem, o ensino de nosso Senhor diz respeito tão somente às relações pessoais de um crente e nada mais. São os meus relacionamentos pessoais. Vocês lembram quando nós estudamos sobre não matarás? Lembram? O que é que nós fomos ensinados ali? Nós fomos ensinados a não nos irarmos contra o nosso próximo sem motivo. Nós fomos ensinados a isso. O que é que nós estamos sendo ensinados aqui? Nós estamos sendo ensinados agora a como reagir quando se irarem contra nós. A quando nos injuriarem, nos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra nós. É isso que nós estamos aprendendo agora. Nós estamos agora do outro lado da moeda. Então, volte comigo a Mateus 5 e veja comigo, pormenorizado, verso de número 39. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Nosso Senhor aqui está colocando a questão da integridade física de um cristão em primeiro plano. Não mais olho por olho ou dente por dente. Não mais pé por pé ou mão por mão. Mas a outra face é o que devemos oferecer como cristãos. O cristão é alguém que não se vinga, não revida
quando é atingido nesse nível pessoal, individual. Aqui, irmãos, repousa mais uma vez a humilhação do nosso eu. Sabe por quê? Porque somos criados numa cultura que gosta de se gabar, que não leva desaforo para casa. Somos criados numa cultura que diz: eu pago na mesma moeda. Uma irmã chegou para o pastor e disse: pastor, eu sou uma mulher santa, mas ninguém mexa comigo, senão o cão sai da garrafa. Tem muitos. Está lá o cãozinho doido para sair. Eu não sei se vocês sabem, mas na década de 30, o cangaço no sertão, Lampião, Curisco, Zé Baiano e outros, o cangaço começou na década de 30 por causa de vingança, por causa de espírito de vingança. No meu bairro, lá em Fortaleza, tinha uma família por nome de Freitas, que era conhecida justamente pela vingança, o poder de vingança que eles tinham. Ninguém mexesse com Freitas, porque se mexesse com Freitas, aí era mesmo que mexer no vespeiro. Então eles eram temidos por causa dessa áurea de vingança. Eles vinham com tudo para cima de quem fizesse alguma coisa com alguém da família. Essa não deve ser a postura, o comportamento de um cristão. Não deve ser. O cristão é alguém que foi transformado em uma nova criatura, que desconhece vingança. Ele entende que a vingança agora não pertence mais a ele, mas pertence ao Senhor. Romanos capítulo 12. A vingança não pertence mais a mim, a vingança pertence ao Senhor. Permita-me contar-lhes algumas histórias. O macumbeiro, pai de santos, pessoal do candomblé, morava parede a parede com um pastor. Eu acho que eu contei essa história uma vez lá na irmã Maria José. Parede a parede. E ele não gostava do pastor, e xingava o pastor, e esculhambava o pastor, e falava mal, etc. Até que certa feita uma galinha saiu do quintal do pastor e foi para o quintal do homem lá do candomblé, do pai de santo. O pai de santo pegou a galinha, quebrou todinha, depenou, rasgou, estourou todinha e jogou para o quintal do pastor. O pastor pegou a galinha, viu a galinha morta, tirou, tratou a galinha, limpou tudo direitinho, fez, temperou, deixou bem organizadinho, cortou a metade, preparou a metade para o almoço dele e foi na porta do pai de santo entregar a outra parte. Olha aqui, isso é a parte que eu fiz esse frango e preparei para você comer. Dias depois, aquele homem ficou com aquilo na cabeça, ficou perturbado com aquela história. Então ele mandou chamar o pastor e disse: o que houve? Eu lhe fiz o mal e você vai me retribuir dessa forma? Quer saber de uma coisa? O ruim aqui não é você não, o ruim sou eu. Certo lutador de boxe chamado Billy Bray, quando ele se converteu, esse lutador de boxe, ele começou a ser insultado por um colega de trabalho, e o colega lhe insultando, até que o colega não aguentava mais aquela tranquilidade de Billy e deu-lhe um soco na cara do lutador de boxe. Imagina aí, você dá um soco na cara de um lutador de boxe. Billy Bray, um homem agora crente, cristão, nascido de novo, levantou-se do chão e ofereceu a outra face. Aquele colega de trabalho ficou simplesmente por dias perturbado com aquela ação.
Até que depois procurou Billy, pediu perdão e foi conduzido a Cristo. Outra história que me faz lembrar é a de Hudson Taylor, o famoso missionário na China. Hudson Taylor, quando ele estava à margem de um dos rios da China, esperando uma canoa vir buscá-lo para atravessá-lo, quando a canoa chega, veio certo homem rico da China, veio correndo e para pegar a canoa empurra Hudson Taylor, e Hudson Taylor cai na lama e fica lá tentando se levantar, quando o homem da canoa, o canoeiro, diz para aquele homem: ei, você não vai entrar aqui não, a vez era desse senhor que você derrubou na lama, a vez não era sua. Hudson Taylor se levanta, se limpa, se ajeita e convida o homem que o empurrou a entrar na canoa junto com ele e atravessar para o outro lado. Irmãos, o Senhor está nos ensinando a voltar a outra face. E isso é muito caro para nós, por causa do nosso eu cheio de orgulho próprio. O que significa voltar a outra face? Voltar a outra face é evitar o bate-boca. Voltar a outra face é levar o desaforo para casa. Voltar a outra face é ser xingado no trânsito e não revidar. Voltar a outra face é sofrer o dano, o prejuízo, se necessário, a fim de que Cristo não seja blasfemado entre os incrédulos. Voltar a outra face é colocar o nosso eu, o nosso ego, sob sujeição da honra de Deus. Se eu revidar, glorifica a Deus? Se eu me vingar, Deus é glorificado ou é desonrado? Eu preciso colocar as minhas atitudes sob sujeição da honra de Deus. É um árduo desafio. Por isso que somente o cristão, aquele que nasceu de novo, pode viver tal qualidade de vida. Somente o cristão. Volte comigo, capítulo 5, verso 40. E ao que der mandar contigo, e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. A túnica era a roupa mais interna que um judeu usava. Caso alguém litigasse que aquela túnica lhe pertencia, o cristão devia oferecer também a capa, que eram as roupas externas. Leve também a capa. Por muito tempo eu entendi isso aqui errado. Eu achava que era meio que num assalto, né? Eu pensava que era assim, eu acho que isso aqui é mais ou menos como se fosse num assalto, que a pessoa diz assim, me passa a moto, aí a pessoa toma também um capacete. Eu pensei que fosse isso, mas não. O cenário aqui, ele é judicial. É alguém que lhe leva à justiça e começa a litigar com você, a dizer que aquele determinado bem é dela. E aí você, então vai e diz, não tome apenas este bem, tome esse e tome mais esse também. Quebra a pessoa no meio, porque você como cristão preferiu que Cristo fosse honrado do que desonrado. Então, ouça isso. É preferível ao cristão perder meio palmo de terra, contanto que Cristo seja glorificado, do que ganhar 10 palmos de terra e Cristo ser zombado. Prefiro perder. Então, num tempo de cristianismo materialista como o nosso, as pessoas só sabem dizer, me dá, me dá, me dá, quero, 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 quero. Essa mensagem é completamente rejeitada. Não enche igreja, não enche templo. Eu não estou preocupado com isso. Versículo de número 41. Veja comigo, por favor. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Preste atenção aqui. Nesta época, era normal um soldado romano tomar um judeu para carregar certa bagagem por uma determinada distância. Então, um soldado ele podia chegar e dizer, olha,
Pedro, Paulo, João, pega aqui essa bagagem e você vai andar comigo 1 milha, carregando essa bagagem. Quando chegava em outra, nessa milha, ele trocava de carregador e aquele judeu estava liberado. Então, o cristão está sendo ensinado o que aqui? Se ele lhe obrigar a 1 milha, vá com ele 2. Esta expressão aqui denota o que? O respeito que nós devemos ter com as autoridades. Obedecendo às autoridades até ao ponto em que suas ordens não forem contra os valores bíblicos. Por exemplo, pagar impostos, respeitar o limite de velocidade, respeitar o sinal vermelho, etc. E tantas outras leis que são boas. Então a postura do cristão é cumprir isso e cumprir com a alegria de quem está servindo ao próprio Deus. Quando você cumpre uma lei, lembre-se, você está servindo ao próprio Deus, Criador dos céus e da terra. E por fim, nós temos o último versículo, 42. Veja comigo, por favor. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Eita, que é bem pesado. As posses de um cristão não podem tomar o primeiro lugar da sua vida. Sua casa vai ficar, sua conta no banco vai ficar, seu dinheiro vai ficar, no seu caixãozinho só vai caber você. E mal. Então, emprestar alguma coisa como dinheiro, ferramentas, automóvel, etc., não lhe deve ser penoso ao ponto de que haja blasfêmia ao nome de Cristo. Nunca peça nada àquele crente. Aquele crente é horrível. Nunca faz nada por ninguém. Nunca empresta nada a ninguém. Nunca ajuda ninguém. Nunca socorre ninguém. Isso não é papel de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Creio piamente, irmãos, que aqui encontramos de uma forma muito clara a mensagem de Cristo quando ele diz: negue-se a si mesmo, porque o mais difícil da gente negar, sabe o que é? O próprio bolso. É o mais difícil. Dizem que a última coisa que se converte no cristão é o bolso. Somos sempre dados a proteger nossos bens a ferro e fogo. Defendemos a um ponto onde esquecemos do grande mandamento de amar o próximo como a si mesmo. A grande mensagem desse texto é: seja generoso, seja uma mulher generosa, seja um homem que ajuda, pondere as necessidades do outro, considere as necessidades do seu irmão, ajude, socorra. Então, irmãos, não podemos ver o nosso próximo, o nosso irmão padecer necessidades e nós virarmos as costas. Abra sua Bíblia comigo em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Verso de número 16 a 18. 1 João 3, de 16 a 18. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Como pode? João tenta entender. Como pode esse indivíduo dizer que nasceu de novo, que é uma nova criatura, que foi alcançado pela graça e que é habitado pelo Espírito de Deus, mas quando ele vê seu irmão padecendo necessidade, ele lhe vira as costas?
lhe dá as costas, não lhe socorre. Mas há uma pergunta a ser feita: pastor, para quem a gente deve emprestar e não voltar as costas? Para qualquer pessoa? E eu acho que essa é uma dúvida que muitos têm. Irmãos, o cristão, Deus deu ao cristão um elemento chamado bom senso. Bom senso. Por certo que você não vai pegar seus bens, seus recursos e sair dando no meio da rua para qualquer um de forma indiscriminada. Não. Você não precisa estar dando seu dinheiro para bêbados, drogados, pessoas que você sabe que vai pegar aquele dinheiro e que vai usar droga, e que vai comprar cachaça, e que vai prejudicar a própria vida, ou então para pessoas que você sabe que é preguiçosa mesmo, é aquele indivíduo, aquele homem, aquela mulher que você sabe que é preguiçoso mesmo, eles não gostam de trabalhar, não gostam. E Paulo vai dizer: quem não trabalhar, não coma. Então nós temos que ter esse cuidado também, temos que ter esse discernimento, esse bom senso. Agora, nós devemos ajudar o próximo, aquele que a gente percebe que de fato precisa e nos pede socorro. A gente precisa ter um coração cristão a esse ponto. Por isso que eu digo, esta é uma mensagem contra o nosso eu, contra o nosso ego, nosso egoísmo, nosso próprio umbigo. Nosso eu, ele é danado para viver se defendendo, arguindo seus direitos, protegendo seus bens. No entanto, a mensagem do Evangelho é muito clara: precisa haver um negar-se a si mesmo, tomar a cruz e um seguir a Cristo. Quando é que a gente toma a cruz? Você toma a cruz a partir do instante que você começa a lutar contra o seu próprio eu, contra si mesmo, contra o seu egoísmo. Então, meus irmãos, ouçam. Ainda esta semana, crê em profecia? Pois deixa eu lhe dizer, ainda esta semana você sofrerá afronta. Ainda essa semana vão pisar no seu pé. Ainda essa semana vão mexer com você no trabalho, em casa, nos negócios, na vizinhança, na escola, na faculdade, enfim, no trânsito. Ainda essa semana você vai sofrer afrontas. Claro que isso não é profecia, isso é a lei da probabilidade. Mas a pergunta que não quer calar é: qual vai ser a sua atitude? Se alguém lhe ferir a face direita, qual vai ser a sua atitude? Se alguém pisar com mal intenção no seu pé, qual vai ser a sua atitude? Qual será a sua atitude ao saber que determinada pessoa estava falando mal de você? Como você agirá se alguém bater na sua porta pedindo ajuda, de verdade, urgente? Qual será a sua atitude? A resposta de como devemos agir foi dada nesse texto. Voltar a outra face, andar mais uma milha, emprestar e não voltar as costas a quem pede. A resposta foi dada aqui. Dar também a capa. Tudo isso, eu diria, morra para si mesmo e obedeça ao Evangelho. Permita-me encerrar lendo esse texto com vocês. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro 2. Verso 21 a 23. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados,
pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Entregue-se àquele que julga retamente. Aquele colega chato lá do trabalho, lhe machucar, lhe perseguir, entregue-se àquele que julga retamente. Quando aquele familiar que lhe persegue, mexe com você, sabe onde é o seu calo, onde aperta, e ele vai lá em cima, entregue-se àquele que julga retamente. Quando acontecer alguma situação da qual você queira reagir com vingança, lembre-se desse texto. Nosso Senhor, quando injuriado, não injuriava, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Amém? Vamos ficar de pé.